Matheus, só me ajuda a pegar o... Oi, pessoal. Estão me escutando? Sim. Sim. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Júlio, pelo maravilhoso relaxamento. Afonso? Oi. Estamos ouvindo bem. Posso começar? À vontade, a bola é completamente sua, professor. Estamos ouvindo aqui atentos. Muito bom. Então, deixa eu ver aqui. Tá certo. Hoje, então, nós vamos complementar aquela palestra que eu comecei no nosso último encontro sobre a família e sobre o casal. Como vocês sabem, a família é o tema mais importante que existe nas nossas vidas. As nossas maiores alegrias, as nossas maiores tristezas vêm da família. Os nossos maiores desafios nós enfrentamos dentro de casa. Mas, infelizmente, é um tema que não se estuda muito cientificamente, mas ele está presente nos romances, nas novelas, de tudo que é forma. Então, é legal a gente ter uma ideia clara assim, do funcionamento da família para poder melhorar nossa família. Que a proposta do Dom é isso, é ser uma pessoa cada vez melhor. Isso significa, principalmente, ser uma pessoa melhor na nossa família. E é possível, desde que a gente entenda que a gente pode melhorar o nosso relacionamento familiar. As pessoas que têm uma família estruturada, mais ou menos estruturada, e que conseguem melhorar a família com o tempo e não piorar, estão se aproximando do céu. Porque quem tem paz no lar, tem o céu na terra. Quando a gente ouve falar em paraíso, a gente pensa um lugar, cada um pensa um lugar diferente, mas eu posso afirmar para vocês, o paraíso é quando tu tem paz na tua casa, paz na tua família. E isso depende muito da qualidade do teu relacionamento conjugal, que, como a gente viu na aula passada, começa com amizade e afeto, continua com a sexualidade, depois vem a base econômica que sustenta a família, depois vem a criatividade para não deixar... Só estou retomando assim a aula passada, tá? A criatividade para não deixar a vida cair a vida familiar cair na monotonia, e a importância da gente estar centrado na nossa essência, para poder estar em paz e poder resolver os problemas e poder transmitir uma atmosfera de paz para os nossos familiares e na nossa relação conjugal. Tu ter afinidades com a pessoa, com o teu par, né? Tu ter afinidades é muito importante, principalmente os valores em comum. Ao mesmo tempo que nós temos afinidades com as pessoas, nós temos diferenças. Essas diferenças podem ser antagônicas ou complementares. Que bom quando elas são complementares, porque aí a família forma um time. E como o Evandro diz, um time que cresce durante o campeonato vai ser campeão. É muito importante também a vivência, a experiência, o tempo para a gente se conhecer. Por isso que não existe um relacionamento duradouro
baseado só na paixão. Que tu te apaixona por alguém que tu não conhece. É muito importante, então, a convivência, o conhecimento mútuo para nos ajudar a nos conhecer e poder amar a outra pessoa do jeito que ela é, com as suas qualidades, com os seus defeitos. E, continuando, isso que eu chamei do DNA, do casal, né? O DNA do casal, porque o casal é uma célula, é o núcleo da célula familiar, e a família é o núcleo da sociedade. Então, agindo sobre o casal, nós indiretamente estamos agindo sobre a sociedade. E como vocês falaram na última reunião, é muito importante a gente cultivar a admiração. Porque se tu não admira a pessoa com que tu convive, provavelmente tu não ama ela. Muito importante a responsabilidade, como o Júlio acabou de dizer, né? Tu ser responsável, tu ter respeito pelas pessoas, a responsabilidade, o comprometimento de manter uma família é talvez a nossa responsabilidade mais importante. Cuidar dos nossos. Para não carregar o passado e o ressentimento e as culpas, muito importante perdoar e pedir perdão, porque senão a gente vive preso no passado negativo. Então, o perdão e o pedir perdão é uma forma de reconciliação muito importante, fundamental, para estar sempre renovando a nossa família. E, continuando, então, a aula passada, o subsistema conjugal preservado, isto é, nós, o casal, é marido, mulher, ou outra forma de par, que hoje em dia é muito comum, né? Não só marido e mulher, mas existem outras estruturas de casamento que também merecem nosso respeito. E manter esse subsistema preservado, isto é, o pai e a mãe não podem estar acima do homem e da mulher do casal conjugal. A gente não pode esquecer que o casal é mais importante ainda e que deve manter o seu subsistema preservado, isto é, deve continuar namorando, deve continuar admirando um ao outro, dando tempo para si, para estarem juntos, e não somente exercendo as outras funções que existem na família, como irmão, como pai, como mãe, como avô, que é muito comum que aconteça. Um outro elemento, que foram os 23 pares do DNA do casal, que eu pesquisei, é a comunicação saudável, né? Comunicação saudável significa ter uma comunicação onde tu sabe falar, sabe escutar, onde tu não tem uma comunicação violenta. Enfim, onde tu não impõe as tuas ideias, tu é capaz de compartilhar e escutar as ideias das outras pessoas. Manter a individualidade preservada é fundamental, porque o desejo de ser um indivíduo é um desejo que acompanha o ser humano, eu diria até os animais, desde o início da vida. Desde o início da vida. Isto é, no casamento, as individualidades das pessoas têm que ser preservadas. Rede de apoio social, o casamento não pode ser para excluir as outras pessoas socialmente, não. Ela deve incluir, a gente não deve se afastar da sociedade. Ao contrário, a importância da comunidade, né? A família faz parte de uma comunidade, a gente tem que cultivar esses laços comunitários com os outros casais que formam a nossa comunidade. Resolução de problemas, estamos chegando no final da aula passada, tá? Agora, daqui a pouquinho, já vou
vou começar a nossa aula de hoje. Só estou fazendo uma síntese do que foi visto. Como vocês viram, a família é tão importante e ela é uma fonte de problemas, né? E de resolução de problemas. E, portanto, nós devemos estar sempre atentos para conseguir resolver os problemas de forma racional. E agora, eu acho, então, que nós vamos começar a aula de hoje. Nós já vimos os 15 itens que formam a estrutura de um casal. E agora vamos ver, então, 16, equilíbrio entre dar e receber. Um casal forma um sistema e a gente tem que estar equilibrado entre dar e receber, porque se só uma pessoa dá e a outra só recebe, acaba criando um desequilíbrio que não é saudável. Então, ser capaz de equilibrar e trocar. Isto é, ter uma relação ganha-ganha, não uma relação ganha-perde, não uma relação de competição. E, pior ainda, a relação onde as duas pessoas perdem. Muitas vezes, o relacionamento ele é disfuncional e as duas pessoas estão perdendo ao conviver juntas. Nesse sentido, é melhor que se separem, porque certamente vão ter algum ganho, vão poder começar uma nova relação, onde pode ser que se estabeleça uma relação ganha-ganha, e não uma relação perde-perde. Então, é muito importante estar equilibrado entre o dar e o receber, porque a gente sabe que amor é isso, amor é dar, né? E é dando que se recebe. Então, existe um equilíbrio entre que nem essa balança mostra. E agora, um tema que está em todas as novelas da Globo, em todas as novelas do mundo, em todos os romances, o que se chama de fidelidade. O amor conjugal é um amor exclusivo. O amor exclusivo, ele exclui outras pessoas. Deve-se manter a fidelidade conjugal. E é aí que a maioria dos casais peca. Por quê? Cometendo adultério. Eu fui procurar a origem da palavra adultério. O adultério, a etimologia da palavra adultério é estar na cama de outro. Estar na cama de outro. Então, o casamento, ele exige renúncia. A gente viu e a gente vê o nosso querido mestre Evandro sempre dizendo que se tu quer ser campeão, tu vai ter que renunciar, né? Então, a renúncia que o casamento exige é que tu renuncie a todas as outras pessoas, menos para manter o teu relacionamento saudável e para criar um vínculo de confiança. E isso, então, ele é muito importante. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem responsabilidade suficiente e nem conhecimento da importância de manter o casamento exclusivo e de manter a fidelidade do casal. E é aí que começa a desintegração da família. Continuando, o poder compartilhado, né? Nós sabemos que durante milhares de anos nós vivíamos numa sociedade patriarcal e a mulher não tinha poder nenhum. A partir dos anos 60, então, começou essa revolução feminista, o movimento feminista, e as mulheres começaram a reivindicar
poder compartilhado, fora do casamento e dentro do casamento. Esse movimento, hoje em dia, já está na sua quarta, quinta revolução, e as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço na sociedade e exigindo também de seus pares que compartilhem de deveres em casa e que sejam também responsáveis pelo sucesso e da disciplina da família. Então, é muito importante que não exista uma relação de dominação e submissão. Infelizmente, essa é a relação mais comum que existe na nossa sociedade. Relação de dominação e submissão. Existe sempre alguém que domina e existe alguém que é submisso. Esse tipo de relacionamento cria conflitos. E mesmo que esses conflitos não apareçam objetivamente, eles ficam gravados no inconsciente. E quando, de vez em quando, eles emergem e desestruturam a família. Então, é muito importante a gente ser uma pessoa com valores democráticos e para poder compartilhar o poder na família. Sinergia. Esse é um outro conceito. Esse é um outro conceito muito importante. Ô, Lisé, vem aqui um pouquinho. A minha mulher que me assoprou agora, ela saiu do banho, ela me escutou eu falando e eu ia falar em sinergia e não achei a palavra, e ela gritou de lá, conceito, viu? Isso que é sinergia. Isso que é sinergia. A sinergia é um conceito que diz o seguinte, que quando uma pessoa se junta com outra pessoa, o poder delas é maior do que dois. O poder delas é maior que dois. E quando as duas pessoas trabalham em conjunto, elas têm um poder muito grande, muito ampliado, e podem agir favoravelmente e com muito poder sobre a sociedade. É o que se chama a força do casal. A força do casal. A sinergia, ou quando o casal se complementa e forma uma nova célula, e essa célula é saudável, o poder desse casal na sociedade amplia muito. Poder positivo. Continuando, agora vem um contexto histórico, cultural e geográfico. Quando duas pessoas se encontram, elas trazem um contexto histórico, cultural e geográfico. Elas se encontram num determinado lugar histórico. Elas vêm de determinadas culturas, muitas vezes da mesma cultura ou de culturas diferentes. E vêm de cidades diferentes, muitas vezes. Então, é muito importante que haja como é que eu escrevi aqui? Que esse condicionamento social que a gente recebeu na vida, na infância, na adolescência, seja mais ou menos nivelado. Por quê? Porque uma pessoa com alto nível cultural, por exemplo, uma pessoa com baixo nível cultural, vai ser difícil o relacionamento. Porque uma valoriza uma coisa e a outra valoriza a outra. Então, às vezes também, uma pessoa de uma classe social e a outra de outra classe social também tem dificuldade de relacionamento. Foi uma criação diferente, um condicionamento diferente, valores diferentes. Então, cada um de nós traz no seu DNA também um contexto histórico, cultural e geográfico que vai acabar influenciando no casamento. São pessoas que vêm de países diferentes, de culturas diferentes, e que têm que confrontar, têm que se harmonizar entre si. Então,
essa questão cultural também é muito importante no casamento. Antigamente, as pessoas casavam dentro das suas próprias etnias, né? Dependendo da etnia que a pessoa vem, cada etnia tem as suas próprias idiosincrasias, suas próprias características. Antigamente, as pessoas casavam dentro das suas próprias etnias, né? Hoje em dia, na terceira, quarta geração, já começam a misturar, né? Alemão com italiano, polonês com brasileiro, até chamam de brasileiro, nem chamam de outro nome, né? Enfim, são diferentes etnias que se unem. E a união, a variedade, ela é positiva. Ela é positiva. Porque acabam os preconceitos. Continuando, então, formando 23 pares de cromossomas, que é o número de cromossomas que fazem a célula humana, que dão as características do ser humano, né? Quando a gente junta o potencial do homem com o da mulher, pareia, são 23 células. E eu enumerei 23 conceitos, 23 características que podem aproximar ou podem afastar o casal. Sempre lembrando que o casamento, o casal é a célula básica, é o núcleo da vida familiar. E qual é o objetivo de manter o núcleo dessa vida familiar? Essa é a minha pergunta para vocês hoje, né? Qual o objetivo de manter a harmonia do casal? Qual o objetivo de melhorar um relacionamento conjugal? Para isso, a gente tem que ter positividade e otimismo, né? Que às vezes o casal se mantém e já não acredita que possa se renovar. Às vezes precisa fazer terapia de casal. Às vezes o próprio casal ou uma das pessoas tem discernimento suficiente para entender a complexidade da vida conjugal. E é muito importante, então, esse par, né, de ser positivo e de ser otimista. Isso vale para todas as coisas na nossa vida, principalmente na vida do casal. Sempre possível melhorar, sempre é importante ser positivo, encarar os desafios, encarar os problemas como desafios, como maneiras que a gente tem de evoluir, né? E de ter uma perspectiva otimista, isto é, de acreditar que a gente pode melhorar. Ser você melhor, ser um casal melhor. O próximo é a família de origem. Tão importante a família de origem. Cada um de nós veio de uma família que tinha pai e mãe, homem e mulher, e de alguma forma serviram de exemplo para nós construirmos a nossa própria família. Família de origem, ela é muito importante. É muito importante manter a conexão com a família de origem. E não se afastar, não excluir, não ter preconceitos contra a família de origem e nem com a família de origem da outra pessoa. Viu, Penelas? É o Penelas ou o Timóteo que fala mal da sogra? Manter esses estigmas fora do contexto. É o Timóteo, professor Thalema. É o Timóteo, querido. Não, estou brincando contigo, viu, Timóteo? Já que tu gosta tu gosta desse tema, né? Realmente. Eu amo a minha sogra e ela está de aniversário hoje. Que legal. Viu só? Então, é uma oportunidade que tu tem agora de melhorar o teu relacionamento com a tua sogra. Vou te puxar as orelhas. Então, a família de origem
ela é muito importante. E foi ali que nós aprendemos e tivemos bons exemplos ou não. E a partir do exemplo e do relacionamento dos nossos pais, a gente pode evoluir, pode melhorar os nossos relacionamentos. Infelizmente, naquela época, o casamento era para sempre. E hoje, a nossa geração radicalizou para o outro lado, é o casamento em série. Né? O casamento em série. Não importa o tipo de casamento que a gente tem, importa é que a gente sempre pode melhorar. Enfim, pessoal, só falta mais um. Agora, família de origem é o 12º. E o 13º é o imponderável. Porque, por mais que a gente aprende, estude, sempre existe muitas variáveis que eu chamei aqui de imponderável, que a gente não domina e que faz parte do mistério da vida, faz parte do acaso, faz parte daquilo que a gente realmente não domina. Por exemplo, meu pai, quando conheceu minha mãe, foi assim. Ele foi num baile e ele era brigadiano, viu, Timóteo, viu, Penelas, ele era brigadiano. Aí ele foi, ele vestiu aquela farda maravilhosa da brigada militar, assim, que dava para ele segurança, né? E naquele baile, assim, ele olhou lá de longe, tinha uma mulher muito bonita. Ele disse, vou cruzar o salão e vou lá tirar ela para dançar. Aí ele disse, não, primeiro eu vou tomar um schnapps, assim como o Timóteo está tomando, eu vou tomar um schnapps agora. Prost, Prost, Prost. Suco. Foi lá no bar, tomou o schnapps dele e aí cruzou o salão. Quando ele chegou perto daquela mulher maravilhosa que ele queria tirar para dançar, veio um outro cara, tirou ela na frente dele. Todo mundo ficou olhando para o meu pai. Que o Júlio, o nome dele era Júlio, viu, Júlio? O que o Júlio vai fazer agora? O meu pai não perdeu a compostura. Ele olhou para o lado, tinha outra mulher, ele disse, quer dançar comigo? E a mulher foi lá e foi dançar com ele. Era minha mãe. Era minha mãe. Era minha mãe, para vocês verem como o imponderável faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né? E, felizmente, se aquele cara não tivesse vindo antes e tirado aquela mulher que ele queria dançar, eu não estaria dando essa palestra para vocês hoje. Então, são 23 pares de cromossomos. Em cima dessa teoria, agora entrou um barulho aí, Afonso, né? Em cima dessa teoria, eu elaborei essa parte teórica, né? Eu elaborei 100 vivências para o casal, porque eu trabalho com biodança e a biodança trabalha com vivências. Então, eu fiz um trabalho prático com casais, né? Convidei casais para trabalhar e melhorar o relacionamento conjugal, né? Criei vivências de diferentes tipos, na linha da vitalidade, na linha da sexualidade, na linha da criatividade, na linha da afetividade, na linha da espiritualidade. E funciona muito bem, porque, na verdade, as terapias de casais que existem hoje em dia, elas são muito teóricas, muito baseadas na palavra. E as terapias que melhor funcionam não são essas baseadas na palavra, são baseadas na vivência. Então, se a gente tivesse a oportunidade de vivenciar exercícios, fazer exercícios junto com o nosso par, como se fazem muitas vezes hoje em dia nas igrejas, né? Muitos relacionamentos poderiam melhorar. Muitos relacionamentos. Haveria um crescimento mútuo. A partir, então, dessa parte teórica, eu elaborei 100 vivências, 100 exercícios para o casal, para melhorar o relacionamento conjugal. Por quê? Porque o relacionamento conjugal, o amor conjugal, é uma conquista,
Não é uma coisa que começa no seio, no topo, com a paixão, e depois vai decaindo, né? Não, ele pode ser, ele provavelmente vai ser um relacionamento que vai começar numa nota baixa e vai crescendo, como diz. Está passando um caminhão aí, Afonso. Tá bom. Mas o nosso tempo já está quase acabando também. Acho que a gente vai ter que continuar um pouquinho.